Acho que eu vou desligar esse negócio aqui, fazendo muito barulho, né? Se alguém quiser que eu ligue, a maioria vence. Será que o de trás também? Se quiser ligar o de trás, pode. Uma boa tarde, então, para todos, né? Saudamos também a equipe espiritual, que com certeza, horas antes de nós chegarmos, aqui eles estavam e estão fazendo todo o trabalho necessário para que nós possamos aqui sairmos melhores do que quando aqui chegamos. Esse é o objetivo, né? Ainda está sendo necessário, né, usar a máscara, né? Alguns lugares até não, acho que está até liberado, mas como eu estou vendo a maioria com máscara, eu vou manter com máscara. Domingo eu fui fazer a palestra em Itaquá, o público estava sem máscara, aí eu tirei. Mas quando todos estão e pedem para me tirar, eu digo não. Igual, né? Porque o cuidado ainda permanece, não vamos abaixar a guarda, como dizem. Então hoje nós vamos estar falando mais uma vez do Evangelho do Mestre, né? Como medicamento, né? Salutar para nossas dores da alma, né? No mundo onde nós vivemos, quem de nós não temos desafios, dificuldades para enfrentar? Todos nós, né? E certamente o grupo aqui de desencarnados está maior do que os nós encarnados, nós sabemos disso. E hoje nós vamos falar que está no livro Renovando Atitudes de Hamed. E também está no capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, a mensagem é aprendendo a perdoar. E nós todos somos aprendizes, realmente. Nós já aprendemos realmente a perdoar? Nós já perdoamos de coração aqueles que nos ofendem? Ou nós estamos relutando ainda conosco mesmo, porque não conseguimos nem nos perdoarmos ainda? Então, aí, o que acontece? Eu busquei lá no Evangelho segundo o Espiritismo, porque lá, Kardec, ele colocou uma passagem de Mateus, que está no capítulo 6, versículo 14 e 15. Naquela época, olha quanto tempo de Mateus para cá, algum conceito foi mudando, algumas coisas foi aprimorando, mas ele diz o seguinte: se perdoardes as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Assim está lá. Mas se não perdoardes os homens, quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados ou os erros. Foi assim que estava lá e está, até hoje. Agora nós temos assim uma ideia, um conceito do perdão, que às vezes pode facilitar ou pode limitar a nossa capacidade de perdoar. Porque perdoar, na verdade, é um trabalho incessante. É doar de nós. Já está dizendo, perdoar, doar-se. Não é? Então, eu vejo o seguinte: Deus, ele não se ofende. Quem se ofende são nós, os homens, que devem perdoar uns aos outros. Por que nós estamos envolvendo Deus nos nossos erros? Porque o perdão dele é natural, não é? A cada amanhecer é o perdão dele, a cada reencarnação é um perdão dele. Então Deus não se ofende, é porque nós estamos ainda dentro de nós aquela crença de enxergar um Deus que castigava, um Deus que punia, né? Aí vem Jesus dizendo que Deus é amor, e a doutrina dos Espíritos, que hoje, esse mês, faz 165 anos, fez dia 18, né, do Livro dos Espíritos, vem nos mostrando que Deus não é um ser humano. Tanto é que os Espíritos, o Kardec perguntou, que é Deus? Não foi quem é. Se for quem é, estava relacionando a um ser, a uma pessoa. E não, o que é Deus? Causa primeira de todas as coisas, não é isso? Inteligência suprema do universo. Se tem os seus atributos, se nós formos ver os seus atributos, não está indicando que Deus não nos perdoa se não perdoar o outro, porque existem leis. As leis são imutáveis, leis que educam, não que punem.
leis educativas e não punitivas. Então, diante disso, nós vamos perceber que Deus nem perdoa e nem castiga. Não perdoa porque não se ofendeu, não tem o que perdoar. Deus vai se ofender com a criancice dos seus filhos? Não, Ele vai dar oportunidade para nós nos corrigir, para nos aprimorar, nos evoluir. Isso Ele faz, porque é um Deus de amor e misericórdia, que dá oportunidade, sempre. E não castiga também, porque Ele dá oportunidade. Deus de amor, como vai castigar os seus filhos? Então é isso. Aí então, o que vai acontecer? Pelo fato das crenças negativas que estão internas, que nós trazemos de perdoar, que perdoar realmente precisa ser apático, ou seja, ficar indiferente, ficar insensível. Quer dizer, a pessoa perdoou, precisa ficar assim, ficar insensível aos erros dos outros, e também ir aceitando a forma passiva, tudo que os outros fazem com a gente. Isso não é a forma de perdoar, vou ficar quieta no canto, né? Aí nós nos enganamos, supondo aí que nós estamos perdoando quando nós aceitamos, né, as agressões, aceitamos os abusos. A pessoa fala tudo, nos prejudica, nos ofende, e nós passamos como se tivesse nada acontecido, né? Isso não é perdão. E realmente temos muito o que aprender. Se o título é Aprender a Perdoar, nessa matéria nós somos aprendizes mesmo. Que na verdade não é apoiar o comportamento que nos atingiu fisicamente e moralmente. Não vou apoiar. Se você está no seu direito, você precisa buscar. Não revidar, não bater de frente, não, né, criar intriga. Não, é sermos realistas. Nós não podemos fingir que tudo está correndo assim muito bem, quando nós sabemos que tudo está em ruína, tudo está confuso, tudo está complicado à nossa volta. Então, o certo é nós estarmos conscientes de que perdoar não é ser conivente, estar de acordo com o erro, com a conduta inadequada, né, de parentes, de amigos, de familiares, né, que é aqueles que nós temos mais contato, que está na convivência, né? Porque viver com as pessoas no dia a dia, no trabalho, na sociedade, é diferente de você estar convivendo dentro do seu lar. Isso é uma realidade, né, gente? Então, a verdade é ter compaixão, ou seja, o entendimento maior através do amor incondicional, coisa que nós estamos distante do amor incondicional. Ainda não tem na Terra. Dizem que o amor de mãe se aproxima, mas infelizmente ainda é um amor egoísta, um amor egocêntrico. Não é amor incondicional ainda, como Jesus falou, é amor terreno, amor meu, meu filho, meu, né? Amor meu, amor pegajoso, infelizmente é ainda nesse meio. No plano nós estamos vivendo, quer dizer, no estágio de evolução que a Terra está passando. Porque nós ainda estamos distantes, muito distantes do amor incondicional. Mas para alcançar o perdão, o primeiro passo é a compreensão. É você compreender a atitude do outro. Porque se ele não estava bem, talvez, ele cometeu aquele delito, aquela infração. Ele me prejudicou, me ofendeu. Assim como eu poderia ter feito também, que eu não sou perfeito, como eu vou exigir perfeição do outro, não é? Então é isso, o primeiro passo é a compreensão, mas nós não queremos nem saber, né? Já viramos a cara, não queremos saber de conversa e assim vai. Mas muitos de nós preferem seguir outros meios, muitos companheirinhos fazem isso, negar os próprios sentimentos, se fechando dentro de si, reprimindo mágoas, dizendo que perdoou alguém, mas continua sofrendo. Isso é ruim demais. Causa doenças, grandes danos psicológicos e físicos, né? Mágoas é a mesma coisa se você tomar uma água de má qualidade, contaminada com bactéria, com vírus, vai te fazer mal e levar até o óbito, não é mesmo? É a mesma coisa do ressentimento, é sentimento ressentido. Então, é melhor
explodir, como outros fazem. Ou melhor, será que é melhor você explodir? Né? Alguns fazem isso. Porque dessa forma, os sentimentos, eles atravessam, vai descomplicar. E depois acrescenta, ele explode e fala, eu te perdoei, mas jamais quero te ver. Mas nem pintado de ouro. Ainda fala assim. Quer dizer que é complicado, né? Aqueles que se fecham, se trancam dentro de si, e aqueles que explodem. Aqueles que não levam o desaforo para casa, quer resolver logo ali. E segundo o Raul Teixeira, leva o desaforo para casa. Pode levar, porque lá você compartilha com seus entes queridos e de repente surge uma luz, vai comentando, vai se falando do ocorrido e daqui a pouco você deixa para lá, né? Segundo o Hamed, esse espírito do qual do livro Renovando Atitudes, ele fala o seguinte, ele nos sugere, uma das ferramentas básicas para alcançarmos o perdão real, seria nos mantermos uma certa distância psíquica da pessoa problema ou das discussões, mesmo em pensamento. Será que a gente consegue? Até manter distância fisicamente nós conseguimos, mas em pensamento nós não conseguimos. O pensamento vai longe, fica matinando, relembrando aquela ação, não é? Aquela atitude que ocorreu, fica remoendo, e aquilo vai nos prejudicando. Né? Que às vezes, porque é assim, tem o ofensor e o ofendido, não é? Se nós estamos na condição de ofensor, então cabe a nós fazer a nossa parte. Se o ofendido não nos perdoar, aí é problema entre ele e Deus, você fez a sua parte. Não é? Mas é um aprendizado, gente, é um aprendizado. Certa vez, eu ouvi de um palestrante, eu acho que alguns aqui devem ter ouvido falar nele, ele já desencarnou, Nelson Moraes. Ele tinha um programa na Rádio Boa Nova, ele tinha vários livros escritos, até na TV, na internet, ele tinha programas. E ele nos deu uma dica muito boa, mas é um aprendizado para todos nós. Ele dizia o seguinte, um dos seus livros, Perdão, o Caminho para a Felicidade, era um dos livros dele, Perdão, o Caminho da Felicidade, um livro pequeno, não sei se vocês já conhecem, né? Ele dava uma dica, assim, durante o sono, o ofendido, aquele que está irredutível, que tem aqueles que estão irredutível, não quer saber nem de conversa, nem de olhar para você, ele está com dificuldade de perdoar, não é? Que seja uma criança, um adolescente ou até mesmo um adulto. Ele se referia também mais aos adolescentes, está numa fase complicada daquela passagem, né? Então, conversa em voz alta, seguinte, olha, eu sei que não sou perfeito, se eu te fiz, ele está dormindo, o corpinho apenas descansando, mas o espírito sabe que ele está semi-desligado, ele pode estar ali ouvindo. Então você vai dialogando, olha, eu sei que não sou perfeito ainda, se eu fiz algo no passado, não muito distante, hoje eu estou agindo diferente, confesso que estou arrependido, estou seguindo outro caminho e não aquele. Se eu te ferir, me perdoa, faz isso algumas vezes. Diz ele que surgiu um efeito fantástico, pelo menos nas pessoas que ele fez, né? Essa espécie de uma terapia. Porque quando acontece, gente, o verdadeiro perdão, ambos são beneficiados, ambos. Tanto quem perdoou, como quem foi perdoado. Desarmou-se, tirou as amarras que ele trazia em si, as algemas que o prendia, não é? Ele se liberta. Então existem casos que por falta do perdão se faz necessário primeiro o auto-perdão. Se eu não consigo promover o meu auto-perdão, me perdoar, não ficar me matinando, me culpando, com remorso de algo que eu fiz e não poderia ter feito, aí não tem como você perdoar, fica difícil. É reconhecer o erro. Pois o processo ele vai continuar além do túmulo, se não houver perdão nesse momento. Vai continuar e pode levar várias encarnações, como ocorreu com aquele senhorzinho lá, chamado Senhor José. Ele estava passando momentos difíceis, com a doença incurável, e ali
vivendo os seus últimas experiências, momentos, ele chama a família para chamar os senhores lá que ele não se bicavam, né? Na rua que ele morava, um atrás, outro, chamou, todo mundo ficou feliz, graças a Deus que ele vai fazer as pazes, que eles só viviam discutindo, não se encaravam um ao outro, todo mundo ficou feliz, foi chamar, lá vem os 3 moços lá, 2 ou 3, e ele pediu, fica aqui os 3 do meu lado, porque eu quero morrer igual Jesus Cristo, com 3 ladrões ao meu lado, e não perdoou. Quer dizer, levou, esse processo foi gerando, né? Porque assim, se não houver o perdão sincero, vai virar bola de neve, não é? Porque ele vem vingar, depois eu quero também vingar, eu quero desforrar, ele vai desforrar em mim, vai virando a bola de neve, e até quando vai acontecer, afinal, né? Alguém tem que ceder aí, né? Então recomendou Jesus, nesse caso, para que nós reconciliemos, ou seja, fazemos as pazes, vamos fazer as pazes enquanto estamos no mesmo teto, respirando o mesmo ar, na mesma caminhada, não é? Esse ensinamento é antigo para muitos, que já está na doutrina há muito tempo, que já conhecem o Evangelho de Jesus, mas conhecer a mensagem é uma coisa, gente, estar amadurecido para vivenciá-la é outra coisa, não é? Então nós sabemos que perdoar não é esquecer, não. Por quê? Porque marcou em nós o fato ocorrido, a não ser que eu esteja com problema de amnésia, ou já atacou aí o Alzheimer, alguma coisa assim que eu não lembre. Mas, se aquele fato, quando eu ver a pessoa entrar na minha frente, não me abalar, não mexer com minhas estruturas físicas, minhas emoções, isso quer dizer que eu realmente, eu me perdoei também. Mas se eu mudar de cor, tremer, ficar vermelho, é porque não ocorreu realmente o perdão. Foi só uma simulação, né? Então, é recomendado, esse Espírito Hamed, ele nos orienta, ele nos recomenda que nós desliguemos, procuremos desligar. O que quer dizer? Deixar de alimentar-se de emoções alheias, né? Não ficar preso, mas nós ficamos alimentando, matinando, muitas pessoas não conseguem nem dormir, perdem insônia, traz transtornos, né, psicológicos, procura os consultórios para fazer terapia, psicólogos, devido a isso, não conseguem desligar-se. E para alcançar o perdão, faz necessário exercitar no nosso dia a dia. Muitos iniciam treinando, desculpar. Desculpar algo é mais fácil você. Desculpar não é perdoar. Por uma coisa simples, você está na condução, você está num lugar onde tem muito movimento, alguém te pisa no dedão do pé, você perdoa, né? Tudo bem, aí é fácil. Mas veja bem, se esse dedão do pé tiver uma unha encravada que dói, quando a pessoa pisa, você vê a estrelinha de tão dor. Você acha que esse perdão vai ser fácil? Você vai desculpar, melhor dizendo? Você vai desculpar a pessoa com facilidade? Naquele momento você dá vontade de reagir, né? De fazer algo contra, porque ele nos atingiu. E Jesus nos deixou um exemplo vivo de que em qualquer situação é a atitude que nós estamos, não é a pessoa. Por isso que ele diz, Pai, perdoa os homens, que eles não sabem o que fazem, quer dizer, não sabem, e nós não sabemos até hoje como se sobressair e agir diante de uma atitude como essa, né? Que alguém nos magoa, que alguém nos calunia, não é fácil, é fácil falar, mas quem vive aquele problema, tem pessoas que falam, não consigo ainda, é mais fácil ele dizer, eu não consigo perdoar, do que dizer, eu vou tentar, eu vou perdoar, mas fica remoendo, sofrendo, guardando aquilo dentro de si, quando não age como outros que explode. Tem pessoas que têm um pavio curto, outros nem pavio tem, explode de uma vez e já quer dar o troco, quer fazer alguma coisa assim. Existem alguns fatores, realmente, gente, alguns obstáculos que dificultam o perdão, né? Perdão das ofensas, que é aquele monstro que nós conhecemos como orgulho, é um dos vírus que mais contamina, que mais ataca o ser humano, é o orgulho, né? Porque dele nasce a ideia de que nós estamos acima do bem e do mal. Ora,
e que ninguém deveria ter a audácia de errar conosco. Olha, exige perfeição do outro. Então o orgulho é tão grande que ele não aceita nada errado que o outro faça para mim. Ele está acima de tudo, do bem e do mal. Aí é dureza. E precisamos entender também que nós não somos ainda espíritos puros, não. Que semelhante atrai semelhante. Nós vamos chegar a um estado de espírito puro, mas vai muito longe. Espíritos perfeitos na qualidade de filhos de Deus, não é isso? Que perfeição absoluta só Ele, só Deus. Então, se acontece algo, é porque nós estamos na mesma faixa de sintonia. Depois do ocorrido, é não mais entrar na mesma faixa, que aí vai asserenando, o mal não cresce tanto, né, quando você bate de frente. E é lá dentro do nosso lar que é a sala de aula, que eu sempre digo, lá nós estamos aprendendo, realmente. E Deus nos coloca as pessoas que nós tivemos atritos justamente lá, que é para lá nós nos acertar. Porque se for fora de lá, pode ocorrer, já acontece dentro do lar, imagina fora. Acontece danos piores, não é? Outro fator que impede a prática do perdão é o medo. O medo de quê? O medo de acontecer a mesma situação de novo. Ou eu perdoei uma vez, vai que ele faz de novo. Vai que ele acontece a mesma coisa. A pessoa fica com medo de que ocorra de novo e ele precise perdoar. Mas Jesus não falou que era para perdoar sempre, quando ele disse, perdoa 70 vezes 7 vezes. E não apenas 7, 70 vezes 7, ou seja, cada ofensa dá 490 vezes aí. Por isso que aquela mulher questionou o Chico, dizendo que já tinha perdoado o marido dela, mais disso aí, perdeu a conta. Falou, minha filha, é sempre, cada ofensa que Jesus pediu. E é assim, é uma dificuldade grande, gente. Principalmente quando é necessário o auto-perdão, como eu já falei, sem dúvida. É um dos mais complexos de praticar. É muito complexo isso, gente. Claro que a mágoa também tem a grande parcela. Se nós pudermos evitar carregar mágoa, assisti uma irmãzinha lá no Allan Kardec de Suzano, onde eu faço parte, que olhava a fisionomia, ela estava com os olhos roxos, ela não conseguia dormir, e ela me falava, tudo isso é mágoa do meu pai. O pai já tinha desencarnado já fazia alguns anos, e ela continuava com mágoa. Ela tinha aquilo dentro de si. E ela procurando ajuda. Ela falou, eu vim buscar ajuda porque eu não aguento mais. Diz que não vai depender muito de você, do seu esforço, né? Que a espiritualidade, Jesus, não pode fazer nada se você não fazer a sua parte. É você que é a ofendida, não é? Então foi conversando, ela está fazendo assistência espiritual, mas depende muito dela. Pedir para procurar um profissional da saúde também, um psicólogo que irá ajudar também. Então, porque vai acontecer um bloqueio, o bloqueio do perdão, porque nós, dependendo da ofensa, nós guardamos um ressentimento que fica remoendo por semana, meses, até anos, diante da eternidade, de determinado caso. Vai para a eternidade se nós deixarmos. Não, chega uma hora, Deus é tão sábio, bondoso, gente, que Ele coloca as pessoas lá, aquele que tem mais dificuldade, aquela mãe para receber aquele filhinho, e às vezes tem uma dificuldade de relacionamento muito grande, e não sabe por quê. Existe uma razão, por falta do perdão, porque a mãe, ela vai quebrando aos poucos, inconscientemente, ela vai quebrando, né, amarra aqueles laços negativos que ocorreu no passado, e às vezes não se dá conta apenas de uma existência, precisa outras vezes, inverte os papéis, né? Porque ninguém gosta de guardar sentimentos. Quando fala aqui em ressentimento, que é como se você guardasse e quisesse utilizar